Olá, eu sou o professor Raimundo Guimarães Saraiva Júnior, do Instituto Federal do Ceará, e passo a apresentar o trabalho Inteligência Computacional no apoio ao diagnóstico da doença de Alzheimer, resultante da tese de doutorado obtida no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica na Universidade de Brasília. O tema é o Alzheimer. Apesar de ser uma doença muito antiga, descoberta em 1906, somente recebeu o CID em 1970. Ela faz parte de um conjunto de mais de 100 demências, porém ela é a mais presente, mais frequente na população, podendo chegar de 40% a 70%. A Alzheimer Disease Internacional diz que em 2030 o mundo terá um custo de 2 trilhões de dólares com a doença e 78 milhões de pessoas serão acometidas por ela. No entanto, 75% dessas pessoas não serão diagnosticadas. No sentido de contribuir com o diagnóstico, propusemos dois esquemas baseado em dados clínicos e baseado em imagem, onde usamos inteligência artificial para a realização auxílio ao diagnóstico. Utilizamos dados de 3 estudos referenciados na literatura, ADNI, AIBL e OACE. Os 3 estudos foram usados nos dados clínicos e os dados de imagem foram usados nos dados da ADNI. Os dados de imagem são dados de ressonância magnética nos 3 planos, sagital, coronal e axial, sendo que no nosso caso utilizamos o plano coronal para identificar essa estrutura que está clara aqui na imagem, uma estrutura chamada hipocampo, que ela é atacada pelo Alzheimer. E num paciente com Alzheimer, essa estrutura perde volume num processo muito mais rápido do que no paciente normal. Aqui mostra os dados sendo coletados, as imagens sendo coletadas aqui no centro do crânio do paciente. São 19 imagens. Essas imagens são submetidas a um pipeline de Deep Learning, onde uma rede convolucional trabalha esses dados, gera o diagnóstico. Aqui atingimos um diagnóstico em dados clínicos de 98,88%, para as imagens 97,83%, e estamos propondo que isso possa ajudar aos pacientes do SUS, a exemplo do que fez a Inglaterra, desenvolvendo o sistema OSARIS, que reduz o tempo dos pacientes na tomada de decisão para fazer radioterapia. Finalizo agradecendo ao Instituto Federal do Ceará, ao grupo de Machine Learning e ao professor Francisco Assis de Nascimento, que é o coordenador e orientador desse trabalho. Obrigado.